Vamos falar do mito da mulher adaptável. O que isso está querendo dizer? Do que eu estou falando? Sabe aquela situação que você sempre diz assim: "Ah, tanto faz", mas no fundo, você quer escolher, mas não escolhe? Pois é, disso nós vamos falar hoje. Eu sou Carla Nascimento, sou psicóloga e neste perfil eu te ensino a parar de travar e de se encolher nas situações em que você se sente exposta. Nosso objetivo aqui é que você tenha uma vida plena, como diz o nosso grande mestre Jesus Cristo, uma vida plena e abundante. Para que nós tenhamos uma vida plena e abundante, nós precisamos parar de travar. Travar é o quê? São todas as situações em que eu me encolho, em que eu fujo, em que eu não fico confortável em ser quem eu sou, ou seja, de dar minha opinião, de colocar um limite, de me posicionar de alguma forma. Tudo isso é travamento. Não importa se você está fugindo, se você está congelando ou se você está guerreando, para, por exemplo, ser ouvida, tudo isso é um travamento e é sobre isso que nós falamos. Eu gosto sempre de fazer um parênteses e falar sobre medo, porque travamento é medo. Só que nós, adultos, achamos, por alguma razão que eu não sei explicar, que medo não é coisa de gente grande, né? Medo é coisa de criança. Não é verdade. Medo é uma coisa constitutiva do ser humano, todo mundo tem. E a gente saber que tem, e a gente saber no que a gente trava por conta desse medo que está muito mais alto do que ele deveria é fundamental. Se eu não sei, eu não tenho como resolver. Se eu sei, eu posso escolher. Mobilidade emocional tem a ver com escolha. Eu ser capaz de fazer as minhas escolhas sabendo, né, conseguindo perceber os desdobramentos daquela escolha, porque toda escolha tem consequências, e estando disposta a pagar o preço pelas minhas escolhas. Quando a gente diz, nossa, não tive escolha, não é verdade, e é uma tentativa da gente dizer assim, a culpa não é minha, a culpa é do outro. Né? E a gente tem que lembrar sempre que não se trata de culpa ou de qualquer outra coisa, a não ser de responsabilidade por. Então, se eu faço uma escolha, eu preciso de vislumbrar consequências, desdobramentos dela, para saber que tem um preço ali a pagar e eu estar ok de pagar aquele preço. Toda escolha comporta. A gente escolhe um e perde um monte, né? Então a gente tem que sempre saber que toda escolha comporta muitas perdas, muitas. Por exemplo, você escolhe uma criatura para se casar, deixou 7 bilhões e não sei quantos milhões de pessoas para trás, percebe? Então, assim, a gente tem muito mais perdas nas escolhas do que ganhos e a gente tem que estar ok com isso. Então, nosso episódio de hoje é o mito da mulher adaptável. Nós vamos falar dessa pseudo-flexibilidade, porque na realidade não é uma flexibilidade, né? É um travamento. Porque eu digo assim: alguém pergunta, vamos fazer o que hoje? Tanto faz. Nem sempre é tanto faz. Vamos comer o quê? Tanto faz. Vamos assistir o quê no cinema? Tanto faz. Vamos fazer o quê no Natal? Tanto faz. Você escolhe. Não sei. No mínimo, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando a escolha para o outro. Eu estou me encolhendo para não dar a minha opinião. Uma vez ou outra, a gente não tem opinião mesmo, mas essa coisa habitual, isso é um travamento. Ceder sempre nas pequenas escolhas cotidianas, comer, ver um filme, para onde vai viajar, isso é um mecanismo de evitar o desconforto de ter um desejo próprio que possa incomodar o outro. Então, aí tem duas coisas importantes que a gente precisa de pensar. Ao mesmo tempo, e aí eu preciso saber a proporção de um e de outro, porque são saídas diferentes, são abordagens diferentes para qual dos dois que pesa mais. Eu estou dizendo tanto faz porque eu não quero incomodar o outro ou porque eu não quero, eu fico desconfortável de colocar o meu próprio desejo. Percebe que são coisas diferentes? Apesar das duas conversarem, é assim,
se eu digo o que eu quero, eu tenho a possibilidade, primeiro, de ser rejeitada, e isso é insuportável para mim. Então, eu não coloco a minha opinião para não ser rejeitada. A outra, eu não quero incomodar. Elas parecem a mesma coisa, mas elas não são. Eu não quero incomodar. Por quê? Porque a vontade do outro, ela é soberana a qualquer vontade que eu tenha. Percebe que, assim, parece a mesma coisa, mas tem uma diferença aí sutil, mas tem? Pois é. E aí é importante eu saber qual das duas que tem um percentual maior que me incomoda, né, que me aborrece, porque são posicionamentos um pouquinho diferentes para eu lidar com esse travamento. Vamos pensar para quem que é esse episódio de hoje, né? O nosso episódio é para quem tem sempre o hábito de ceder em pequenas escolhas cotidianas, como eu disse, das coisas que a gente está sempre sendo convocada a escolher. E para quem que não é? Isso não é sobre ser uma pessoa gentil e parceira, são coisas diferentes. Percebe que uma coisa é eu ter dificuldade de me posicionar de alguma forma, e outra coisa é eu ser solidária com as pessoas e ser parceira e ser gentil e colocar em discussão as vontades, não ter que impor sempre a minha vontade. Parênteses aqui. Assim como é um travamento eu ceder sempre para que a vontade do outro prevaleça a minha, eu impor sempre a minha vontade, isso também é um travamento. Essa é a parte do guerrear, porque assim, eu posso achar que o mundo tem que girar em torno do meu umbigo. Muita gente acha, né? Só que não tem. Então, assim, eu tenho sempre que impor minha vontade porque eu não tenho argumentação lógica. Eu acho que se eu for confrontada, eu vou perder na discussão. Discussão aqui no bom sentido, no debate. E aí, como eu não tenho argumento, qual que é a saída que eu construí a minha vida inteira? Eu brigar. Se eu fizer a cara feia, se eu fizer bico, se eu impor de alguma forma, se eu falar um pouco mais alto, vão ceder. E a minha vontade está feita. Por que isso é um travamento? Porque eu não criei em mim a capacidade argumentativa. Eu não sei defender a minha opinião. Logo, eu preciso de impor. Percebe por que isso é um travamento? Tudo que me engessa, não importa se eu estou cedendo demais ou se eu estou impondo, tudo que me engessa, tudo que me amarra, tudo que me dá um nó, isso é um travamento e tudo isso precisa de ser olhado. Por quê? A vida confortável é aquela em que eu me sinto, sendo redundante, confortável em ser quem eu sou. Se eu estou travando, se eu estou tendo que ser radical de um lado ou radical de outro, eu não estou tendo mobilidade emocional. Se eu não tenho mobilidade emocional, eu estou travada. E estar travada me impede, vou repetir, me impede de desfrutar várias coisas desse conforto de ser quem eu sou. Muita gente pode pensar assim: nossa, essa história de estar confortável, ser quem é, isso é conto da carochinha, isso é igual família margarina. Sabe, família Doriana, né? Doriana, né? Acho que nem existe mais Doriana, né? Mas algumas décadas atrás, as propagandas de Doriana eram lindas, tanto que virou sinônimo, virou metáfora daquela família que a gente só vê, acha que só vê, que não existe, e a gente só vê em comercial de televisão, que é aquela família que se diverte no café da manhã, que está ali harmoniosa, que conversa, que se respeita, que se ama. Muita gente acha que família Doriana só existe no comercial de televisão de margarina. Não é verdade. Existe muita, muita, muita família Doriana por aí, porque são as famílias saudáveis. A gente vem de realidades tão caóticas, tão agressivas, tão turbulentas, que a gente fica achando que isso é normalidade. Não é. Normalidade, aí entre muitas aspas nessa palavra normalidade. Por quê? Porque a normalidade é uma coisa que não existe
do jeito que a gente fala. O que que é uma norma? Uma norma, uma curva normal. Para quem nunca viu estatística, pensa o seguinte: quando a gente faz média de alguma coisa, pensa assim: ah, fulano ganha R$ 1.000, o outro fulano ganha 2.000. Na média, quanto que as pessoas ganham? Eu somo 1 mais 2 ou 3 dividido por 2. Isso é média, é assim que eu faço média. Então, quando a gente fala que a média populacional brasileira está na faixa de, eu não sei não, tá? Estou chutando aqui um número, chutando mesmo. A média etária da população brasileira está ali entre 30 e 33 anos, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um grande número de pessoas, estou somando as idades, dividindo por aquele número, e aí eu estou achando a média. Média, então, na estatística, isso faz uma curva. O ponto mais alto dessa curva é exatamente a norma. Então, o normal, teoricamente não, o normal, estritamente falando, é isso, é o ponto médio da curva. Então, assim, ponto médio da curva depende da população que eu estou analisando. Então, é por isso que a gente diz que normal não existe, né, a não ser na estatística. Quando a gente usa normal no sentido popular do termo, a gente está querendo dizer que é aquele horizonte ideal que a gente corre para tentar alcançar. Como todo horizonte, você já alcançou o horizonte alguma vez na sua vida? Não, não tem jeito. Você pode caminhar, 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 ele sempre estará lá na frente. Ou seja, é algo que a gente não atinge. Esse é o normal que a gente fala no popular. Então, assim, o normal é aquilo que a família é harmoniosa, a família que se ama, a família que se respeita, a família que se escuta. Isso existe? Claro que existe. Só que como a gente vem de meios caóticos, a gente não percebe que isso existe, porque, né, como dizem por aí, eu não sei quem disse isso, estou reproduzindo, e porque eu acho que é uma verdade, nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se os nossos amigos têm as pessoas que a gente convive têm famílias caóticas também, a gente fica achando que isso aqui é normal, é ser caótico. Não é. Então, né, assim, ser uma pessoa gentil e parceira, isso é diferente de ser alguém que cede o tempo inteiro ou precisa impor sua vontade no grito para poder ser ouvido ou ser respeitada, ok? Então, isso é sobre a incapacidade de sustentar a própria vontade quando ela é diferente da vontade do grupo ou da família. Então, se a minha vontade é diferente da do grupo, eu não estou confortável, eu não tenho argumentos lógicos para defender o meu ponto de vista, eu vou ou ceder ou debater ou guerrear. Então, né, essa é a história do que a gente não deve, né? Esse é o pedaço que, assim, isso é um travamento, né? Seja de um lado ou seja de outro. E quando a gente, por que é importante a gente saber, por que é importante a gente discutir isso, que a gente está, né, ocupando um tempo, estamos aqui numa quinta-feira à noite, 18h22, discutindo isso. Porque quando eu paro de encolher nas pequenas escolhas, eu começo a retomar a musculatura emocional necessária para as grandes decisões. Vou traduzir isso de outra forma. Quando eu tenho traquejo para poder defender pontos de vista em pequenos eventos, isso me dá capacidade de fazer isso em grandes eventos. Então, por exemplo, se eu não consigo defender um ponto de vista meu lá na família, junto com os meus amigos, porque eu me sinto intimidada de alguma forma, não estou dizendo que as outras pessoas me intimidam, não. Normalmente a gente fala assim, né? Nossa, fulano está me intimidando. Não está, não. Você que está se sentindo intimidada. Depois eu volto nisso. Mas, né, se eu estou me sentindo intimidada por qualquer coisa desse grupo, eu vou encolher. Então, se eu
não desenvolvo isso nas pequenas coisas, nas grandes, por exemplo, eu quero pedir um aumento de salário para o meu chefe. Se eu não sei defender meu ponto de vista lá na minha casa, com meu filho, com meu marido, com a minha amiga, ou com qualquer pessoa, nossa, não vai ter jeito de eu, né, poder defender isso lá com o meu chefe solicitando um aumento. Eu quero apresentar um projeto na empresa que é alguma coisa que eu acredito e eu preciso de apresentar isso como uma oportunidade. Se eu não treinei fazer isso lá no pequeno, eu não faço no grande. Percebe por que é importante a gente conversar sobre isso? É, eu estou lembrando aqui de uma história muito interessante. Eu tive uma paciente há alguns anos que ela me disse a seguinte, né, trouxe o seguinte assunto. Ela estava num grupo de amigas, num barzinho, e aí, não é isso, é antes disso. Ela combinando com um grupo de amigas o que, que elas iam fazer. E o grupo de amigas disse assim: vamos comer japonês. Ela não gostava de japonês, ela detestava japonês, ela não, sabe, tipo assim, nossa, não gosto. Só que ela não tinha liberdade, ela se sentia intimidada por esse grupo de amigas, porque na cabeça dela, esse grupo, ele era muito mais intelectualizado do que ela. Então ela se sentia assim, quase como se ela estivesse ali, eles estivessem fazendo um favor de tê-la como amiga. E aí ela não se sentia confortável para dizer, olha, japonês não, vamos fazer outra coisa. Claro que ela concordou e foi. O que que acontece? Lá, ela, claro que ela não comeu aquilo que ela precisava, que, né, que ela gostava, ela não estava num lugar que estava ambientado para o gosto dela. E aí ela ficou com muita raiva disso. E a gente faz isso, né? A gente concorda, mas com aquilo que a gente não concorda, e depois fica com raiva do outro, porque a gente não, né? A gente faz uma raiva dupla. Ah, estou com raiva do outro, mas eu também estou com raiva de mim porque concordei. Essa raiva de mim porque concordei, muitas vezes, ela não é suficiente para eu pensar assim: olha, tem alguma coisa errada que eu preciso olhar. Por que é que eu estou me sentindo intimidada por esse grupo? Por que é que eu estou achando que esse grupo é muito superior a mim? Às vezes, essa raiva ela não é suficiente para eu fazer esses questionamentos. E aí, o que, que acontece? Eu fico com raiva das amigas, eu vou fazer, né, na melhor das hipóteses, eu vou fazer ali um passivo-agressivo, eu vou começar a espetar, porque eu estou com raiva, eu fico, de certa forma, com raiva de mim, mas isso não me mobiliza para entender o que está acontecendo e modificar a situação. E tudo que a gente precisa é entender o que está acontecendo para começar a identificar e como, né, identificar como resolver. Percebe? Então, essa é né, essa é uma ilustração de como é que a coisa da pessoa, né, da pessoa que é muito acessível, da mulher que é adaptável, né, que ela não é adaptável assim, ela está só se sufocando, ela está só abafando a sua própria voz. Abafar a nossa própria voz funciona igual panela de pressão. Quando você põe alguma coisa para cozinhar na panela de pressão e não põe a válvula, você fecha a válvula, o que, que acontece? Alguém já viu? Explode. Você já viu uma panela de pressão explodindo na cozinha? Hoje em dia a gente usa panela elétrica, né? Então, assim, panela elétrica raramente explode. Mas aquelas panelas de pressão antigas, né, de fogão, na minha casa, por exemplo, quando eu era adolescente, uma vez explodiu. E aí, assim, dá feijão para tudo enquanto é lado. Você fica 2 meses limpando a cozinha e ainda acha feijão em algum lugar. E graças a Deus que não tinha ninguém na cozinha para poder ser ferido. É a mesma coisa. Não é só com feijão que explode e que vaza para todo lado, não. A gente também explode e vaza para todo lado. Então, a gente sai, às vezes, de uma posição de ser muito cordata, muito maleável, muito adaptável, para uma explosão e alguma coisa muito, muito, muito agressiva. Porque a panela de pressão subitou, não tinha válvula de escape e explodiu. Então, né, assim, nem lá, nem cá.
para nem lá nem cá, né, nem ser altamente adaptável e nem ser uma panela que vai acumulando pressão até explodir, a gente precisa de olhar o que que é que está acontecendo conosco, conosco. Não com o outro, né, porque de um modo geral, o que que a gente faz? Estou vendo se tem mensagens, porque meu celular acabou ficando atrás da tela do meu computador, e aí tem que fazer assim para ver se tem alguma mensagem, não ficou bom não, amanhã eu conserto. Eh, Normalmente a gente coloca a culpa dessas coisas no outro. Por quê? Porque é difícil para a gente enxergar onde é que a gente tem buraco, onde é que a gente não está bacaninha, onde é que a gente tem que ir ali e tem que olhar com um pouco mais de cuidado. Onde é na nossa estrutura, pensa em estrutura de casa. Você já viu construção de casa? Não sei se você reparou, ou de prédio. Prédio, às vezes, é até mais fácil a gente reparar. Se nunca reparou, repare em algum momento. Para construir um prédio, primeiro eles têm que furar lá no fundo para colocar as pilastras, né, para fazer a fundação. Então tem lá o batistaca que fica furando buraco e por aí vai. Para quê? Para fazer uma fundação tal que ele suporte aquilo que vai estará em cima, o prédio. Então, a fundação de uma casa de um andar, ela é diferente de uma casa de 2 andares. Até mesmo, né, recentemente descobri, eu não sabia disso, até mesmo a fundação para uma casa que é de laje é diferente de uma fundação que é de laje e é de telhado. Olha que coisa. A mesma coisa é com a gente, né, conosco. Nós precisamos de uma fundação que esteja ok para suportar as exigências da vida cotidiana. Se eu não tenho uma boa fundação, os eventos da nossa vida, das coisas que vão nos acontecendo, as intrigas que alguém diz que fez, as caras que a gente acha que o chefe fez, aquele momento em que você acha que está sendo perseguido, e por aí vai. Se a gente não tem uma boa fundação, a gente não consegue transitar nessas emoções adequadamente. Então, tem momentos que eu preciso olhar para essa fundação. O máximo que a gente faz é ver que tem uma trinquinha na nossa autoestima. E aí a gente vai lá e faz o quê? Passa uma massinha corrida. Traduzindo isso, eu vejo, por exemplo, vamos pegar o exemplo de uma pessoa que se acha muito competente, uma pessoa mais arrogante, mais prepotente. Inclusive, as pessoas arrogantes e prepotentes, elas fazem com que o outro olhe para ela com certo temor, né? E isso faz com que o outro ache que ela é mais competente do que ela é. Isso é um mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa para que essa pessoa arrogante, prepotente, ela não está assim 100% certa de que aquilo que ela quer transparecer e que ela transparece é de fato. Então, o mecanismo de defesa faz igual sapo-boi. Já ouviu falar em sapo-boi? Sapo-boi é uma espécie de sapo, né, um tipo de sapo, uma raça de sapo, que ele, ao ver um predador maior do que ele incha, infla, para parecer maior e o predador achar que, né, que vai ser atacado e vai morrer. E aí o predador vai embora. O que que acontece algumas vezes com o sapo-boi? Ele infla, vai inchando, 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 até explodir. A pessoa arrogante, prepotente, ela está sapo-boi, ela está no mecanismo de defesa, tipo assim, se eu gritar mais alto, se eu impuser, se eu for bastante, olhar bastante assim, de cima para o outro, como se o outro estivesse lá embaixo, esse outro não vai perceber as minhas falhas, então eu estarei protegido. Então, assim, essa pessoa vai acreditar de fato que ela é assim, o suprassumo, ela é assim, o floquinho de neve, o alecrim dourado, e que assim, ninguém é melhor do que ela. Nossa, se eu quiser bem feito, eu tenho que ir lá e fazer. E por aí vai. Por quê?
É, por isso que eu acabei de contar. Mas aí o que que acontece? A pessoa não está fora completamente da realidade, porque se ela acreditar 100% nisso, né, é outra estrutura psíquica, né, ela não está aí no que a gente chama de normal, aí, entre aspas. Se ela não está lá na psicose, né, que delirante, por aí vai, ela está assim na normal, mais normalzinha, digamos, ela vai percebendo, sem perceber, que isso é uma falácia, isso é engodo, isso é uma, assim, entre aspas, uma mentira. Por quê? Porque a realidade vai contando para ela que não é tão competente assim, que não é tão máxima assim, que não é tão redonda assim, que tem buraco, que tem furo, que tem alguma coisa ali que me deixa mais melindrada no saber que ela acha que tem. E aí o que que ela faz? Ela vai lá e fica mais arrogante, fica mais prepotente, ou seja, foi lá e passou uma massinha corrida na autoestima dela. Ela não se deu tempo, né, não se deu condições de olhar para a estrutura dela. A estrutura que eu estou chamando é a base, a fundação. Por quê? Se ela não pode falhar, como é que ela vai perceber que ela tem um buraco? Não vai. Né? Então, assim, se ela está ocupada o tempo inteiro em se acreditar total, completa, sem furos, sem buraco, sem nenhum deslize, ela não vai poder perceber que tem alguma coisa ali para consertar. Entende o que eu estou dizendo? Então, isso é, normalmente, a gente, né, as pessoas que estão mais afastadas de si mesmas, elas olham para o outro e a culpa é sempre do outro. É o outro que me fez ficar com raiva, é o outro que me desprezou, é o outro que me humilhou, e por aí vai. Só que o outro não tem essa capacidade. A gente é que se sente. Se eu interpretar a atitude daquele sujeito como assim, nossa, isso não tem nada a ver comigo, isso tem a ver com as questões dele, é assim, está respingando de alguma forma, porque ele, né, está lá sendo ríspido, por aí vai, mas eu percebo que não tem a ver comigo especificamente, aquilo não está endereçado a mim, tem a ver com as questões da pessoa. Vou dar um exemplo para ficar fácil, para não ficar tão abstrato. Você vai trabalhar e percebe que seu colega de trabalho naquele dia está de mau humor e ele está dando patada para todo lado. Tem a ver com as pessoas que ele está dando patada? Claro que não, tem a ver com o mau humor dele. É disso que eu estou falando. Então, se eu sou capaz de perceber que o outro está agindo de certa forma, apesar de ser assim, está falando na minha direção, mas não é comigo estritamente. Essas são as questões dele que estão lá mal resolvidas e aí está respingando. Se eu percebo isso, pronto, está tudo certo. Se eu não percebo, eu vou achar, né, eu vou realmente acreditar que, nossa, está me humilhando, está me maltratando, está fazendo não sei o quê. Por quê? Porque eu fico achando que aquilo é comigo. Não é. Como eu gosto sempre de dizer, é muito pouca coisa que realmente diz respeito a gente, né? A gente não tem essa importância toda que a gente acha que a gente tem, não. Agora, vamos lá, né? Às vezes a pessoa que está ali altamente adaptável, ela se dá desculpas para não perceber, para não perceber, ela percebe, para não ser tão confrontada com aquilo que não está bacana na atitude dela. Então ela vai se dizer o quê? Nossa, aqui, mas é só um jantar, não vale a pena brigar por isso. Né? No caso aí do exemplo que eu dei, da moça lá que indo com as amigas para o restaurante japonês que ela não gostava. Nossa, mas aqui é só uma saída, né? Dá lá que isso para lá, isso não tem tanta importância assim. Mas o ponto é o seguinte: quando a gente não sustenta o que, que a gente quer, seja num jantar, seja né, numa discussão, num debate, discussão no sentido de debate, é o que eu disse, né? Aquilo que a gente não vai sustentando no pequeno, no grande a gente não vai sustentar. Pior, a gente vai acumulando no nosso entendimento sobre nós mesmos que nós devemos ser invisíveis. Nós devemos ser aquela pessoa que não incomoda. Então a gente vai dizendo que o melhor jeito de funcionar é esse. E na realidade, né, esse não é um bom jeito.
Qual que é a implicação disso a longo prazo? É que isso vai alastrando para outras áreas da nossa vida. Em algum momento, se eu deixo de ser sobre só o que eu quero, ir para o jantar, no cinema, etc., e passa a ser alguma coisa que coloca em xeque a minha capacidade. Então, eu começo a me enxergar como não capaz. Então, eu não sou capaz de empreender, eu não sou capaz disso, eu não sou capaz de um monte de coisa. Não que fique tão claro na minha cabeça, mesmo porque, né, eu posso me dizer assim: "Não, não é que eu estou com medo de fazer X, é que assim, isso não tem nada a ver comigo", mas eu nem me coloquei a possibilidade, por exemplo, de empreender, porque eu já acredito que eu não sou capaz. Percebe como é que a coisa vai alastrando igual a erva daninha? É exatamente isso. Existem jeitos de tentar resolver que piora a história toda, e jeitos de tentar resolver que dá uma melhoradinha. Qual que é o jeito de tentar fazer isso que não é uma boa ideia? Virar do contra, né, por óbvio. Se eu saio, de um radical de ser muito cordata e concordar com tudo e não defender a minha vontade, o meu ponto de vista, para o outro extremo, que é aquela pessoa que discorda de tudo, não se dá nem tempo de se perguntar assim: "Ah, isso aqui pode ser ou não pode ser?", né, eu fui de um extremo para outro extremo. Que a gente pode fazer para melhorar isso de passos pequenos? Eu posso começar a perceber qual que é, de fato, o meu desejo. Eu posso até não falar, né, porque num primeiro momento isso é ameaçador. Então eu vou de passos pequenos. Eu vou primeiro saber: "Nossa, tá tudo bem para mim mesmo de fazer isso? Qual é a opção que eu quero?" Vamos no cinema, vamos assistir filme A ou filme B? Nossa, tanto faz. Nem me dei tempo de perguntar assim, nossa, qual, né, A ou B, ou nenhum dos dois. Eu preciso me fazer essas perguntas, porque aí eu tenho condições de saber qual que poderia ser a minha resposta. Eu posso até concordar com o outro depois, não tem problema, mas eu preciso saber qual poderia ser a minha escolha. E aí, tem um exercício muito legal que eu vou deixar para vocês fazerem na próxima, né, daqui até a próxima semana, que é o quê? Escolhe uma coisa pequenininha para você fazer, escolhe para fazer uma escolha redundante, mas assim, mas é exatamente isso, embora seja redundante. Ache uma coisa pequena que você possa verbalizar a sua escolha. Por que que eu estou pedindo uma coisa pequena? Para não ser muito ameaçador. Se você é aquela que concorda o tempo inteiro, discordar para você pode ser muito difícil, o coração pode acelerar, né, demais, e por aí vai. E aí te dá quase um ataque de pânico. Então, por isso, a recomendação é: escolhe uma coisa pequena para fazer isso, né, em alguma coisa menos ameaçadora. Uma amiga um pouco mais íntima, alguma situação que não te deixe tão embaraçada. Combinado? Ok. Com isso, o que que nós tratamos hoje? O mito da mulher adaptável demais, né, por que que é um mito? Porque na realidade isso é um travamento. E aí como é que a gente vai fazendo para sair deste travamento? Ok? Esse foi o nosso capítulo de hoje, digamos assim, né?